Olá, meus amados. Bom dia ou boa noite. Eu não sei qual o período que vocês estão vendo esse vídeo, mas se for de dia, boa noite, bom dia. Se for à noite, boa noite. Graça e paz a todos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados irmãos, como de costume, eu sempre, no dia a dia, eu passo uns textos sobre a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro de muita valia. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada, ela é a maior universidade de todos os tempos que nós podemos imaginar. Embora existem muitos ensinamentos supremos, que é a teologia. Quer dizer, não quero falar de teologia, eu quero falar do poder da palavra, mas só uma introdução. Que tem várias teologias, que foram criadas no passado, que existe a teologia luterana, a teologia liberal, a teologia racional, a teologia reformada ou da reforma e a teologia ortodoxa, que é uma teologia mais rígida, eficaz, com mais clareza com relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia são 66 livros, então são livros históricos, fatores, informativos, poesias, profecias, evangelismo e vários fatores de muita importância. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o poder da palavra e o poder que a palavra tem. Aliás, se você quiser dar seu joinha, fazer um comentário, eu ficarei muito grato, porque é de grande valia. No Evangelho de João, antes um pouquinho, deixa eu falar uma coisinha que é de suma importância também, que pouca gente sabe disso. Eu digo pouca gente porque eu quase não vejo nenhum pregador falar sobre isso, mas é verdade. Olha, a Bíblia, no mundo bíblico, gostaria que vocês que estão assistindo esse vídeo prestassem bastante atenção comigo, que nós vamos aprender junto, viu? Eu não estou aqui ensinando isso, nós estamos aqui meditando juntos. O mundo bíblico, ele foi dividido em 3 eras, ou seja, em 3 partes, em 3 fases. A era patriarcal, que está lá no princípio, que fala sobre a criação, tal, até Abraão, até na época de Jacó. Aí entrou na era judaica. Até Jacó foi um princípio já da era judaica. E veio até a era cristã, que é a era que nós estamos vivendo. Então, os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, é um segmento ainda do Velho Testamento. Para muitos, ganharam conhecimento que o Velho Testamento ele
vem até no livro de Malaquias. Mas ele dá um seguimento nesses 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele conviveu com os costumes e a cultura, a doutrina e a disciplina judaica. Ele tinha que conviver assim. Ele não poderia antecipar em virar a página de ir diretamente ao portal da era cristã. Ainda não. Até no rudimento da cruz. É só meditar certinho que muitas pessoas vão entender. Porque, já disse isso em outros vídeos, vou dizer aqui. A Bíblia não é somente para fazer uma leitura assim, dinâmica. Fazer uma pequena comparação. Você sai de sua cidade para uma cidade de 1.000 quilômetros de distância da cidade que você mora. Ali você vai passar por muitas cidades. Quando você chega no seu destino final, seu destino desejado, alguém pergunta: você conhece tal cidade por onde você passou? Não, eu conheço de passagem. Só passei por ela. Mas não parei, não entrei na cidade, só passagem. Assim é a Bíblia na mão de muitos. A maioria das pessoas conhece a Bíblia só de passagem. Eu já passei por tal livro, já passei por Isaías, por Salmos, mas não parei para meditar em nenhum desses livros. Mas já leu toda. Tem gente que disse, uma vez um colega meu disse para mim, um amigo meu, disse: Rubens, eu conheço a Bíblia muito bem, já li ela de capa a capa. Aí eu falei para ele: meu amigo, desculpa, mas então você conhece somente as 2 capas, porque de capa a capa não. Se você leu ela de capa a capa, essa leitura dinâmica, você então não teve tempo de entender o que leu. Por quê? Muitas coisas que você leu você não lembra, você só passou. Agora, lendo e meditando, é como disse Davi lá no Salmo: medita dia e noite. Você meditando, aí você vai conhecer a Bíblia. Aí eu concordo. Né? Mas não quer dizer com isso também que a pessoa chega a ser um doutorado na Bíblia, porque isso não existe. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela renova, a palavra renova cada dia. Tem que continuar sempre estudando a Bíblia. Tudo é assim. Até nos estudos didáticos, na escolaridade, aí na área da educação, as pessoas que estão formando, tem que continuar estudando, fazendo curso. O advogado, ele continua estudando com relação aos direitos e às suas áreas de trabalho, né? Trabalhista, criminalista, né? Cívicas, previdenciárias. Tem que continuar estudando para ganhar mais conhecimento naquilo que vai fazer. Né? Na medicina também. Os profissionais da saúde, eles sempre continuam estudando, fazendo novos cursos. Né? Um cabeleireiro profissional também é a mesma coisa. Ele vai sempre renovando, sempre inovando. Vai pegando novas apostilas, essas coisas. Porque sempre vem coisas diferentes. Então assim é a Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, então diz assim, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, de tudo que foi feito, nada se fez. Entenderam? Veja bem que eu acabei de dizer que esses 4 evangelhos é um segmento do Velho Testamento. Veja bem, olha a prova. Eu vou revelar agora. Lá no livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio. É uma palavra grega. Princípio, começo, início. No livro de Gênesis está escrito: no princípio, Deus criou a terra. Ou criou Deus os céus e a terra. Está vendo? E aqui diz no princípio, de novo. No princípio era o verbo. Então é um segmento de lá, ó, um segmento. E o verbo era Deus. O que é o verbo, gente? Vamos revelar? O verbo é a palavra. Pronto, revelação é assim. Revelar o que leu, a palavra. E essa palavra, ela tem muito poder, que aqui mais na frente nós vamos mostrar isso. E o que eu quero dizer também, que Jesus Cristo não é um mero componente de uma criação divina. Sabe por quê? Porque ele é o próprio Deus, gente. Porque Deus não é ele uma causalidade. Deus não. Deus, ele é o Criador. Porque já perguntaram, de onde vem Deus? Tem uma resposta para isso. Não de onde ele vem, mas olha a natureza. Deus não tem ancestrais. Aí está a resposta. Porque ele tudo criou. Ele tudo criou. Esse céu maravilhoso, que a gente olha, esse manto azul, que é uma expansão incomparável. Né? No sentido horizontal, estou dizendo. Agora, no sentido vertical, é uma dimensão também incomparável. Por isso que a gente olha e vê esse azul. Ele se forma esse manto azul, porque é um infinito. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus, que é a própria palavra. Está vendo? Então, vamos resumindo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aos Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, foi uma carta, uma mensagem que de onde Paulo estava, ele mandou para os Hebreus, fazendo uma simples advertência. Não é que uma rigidez. É uma advertência como zelo do povo de Deus. Porque nós somos a igreja. Então o povo de Deus reunia em um determinado lugar, em uma congregação. Então Paulo, mesmo não estando presente, ele zelava através da palavra. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, olha, Paulo dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e as intenções do coração, gente. Olha que maravilha. O que é a palavra? Olha o efeito e o poder que a palavra tem. Olha só, continuando. A primeira carta que Paulo mandou aos Coríntios. Aqui já foi um pouco mais rígido. Sabe por quê? Porque o povo de Corinto, eles faziam as coisas de qualquer maneira, do jeito deles. Sem orientação, sem meditação, eles achavam que era daquele jeito, tal jeito, então continuava daquele jeito. E Paulo então sofreu muito com esse povo. Olha o que Paulo disse, olha, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e o 5. Veja bem. Paulo disse: a minha palavra é a minha pregação. Não constituíram em palavras persuasivas, sabendo que sistema humano, mas em demonstração do Espírito do poder. Entendeu? Aqui foi uma palavra mais rígida
que ele mandou para o povo de Coríntios. Uma demonstração do que é o poder da palavra, não aqueles ensinamentos que entre eles faziam. Viu pessoas de vários lados, entendeu? E trazia ali uma coisa diferente, ele então misturava uma coisa com a outra, né? E não ficava corretamente com o que dizia a palavra de Deus, ou o que diz, né? Infelizmente, amados, nos dias de hoje também está desse jeito. Quantas coisas que não têm respaldo bíblico estão dentro das congregações? Quantas coisas? Antigamente, o que era espiritual, hoje virou material. Antigamente, que era entidade filantrópica, hoje virou bens lucrativos. Está vendo? Hoje, em vários lugares, o púlpito se transformou em um balcão. Em vários lugares, as pessoas que frequentam viraram uma clientela. Casa de negócios. Infelizmente, hoje em dia, está desse jeito. Misturando aí politicagem com o evangelho e causando inimizade uns com o outro. Uma falta de democracia, não é? Está desse jeito. Porque o povo de Deus também tem que ser democrático. A democracia, que se fala muito nos meios políticos, não é só ali. É no meio do povo de Deus, gente. A democracia, sabe o que é isso? A democracia é aquilo que está escrito no livro de Lucas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É ter paz um com o outro, é ter amor ao próximo, ter um espírito de solidariedade para com o povo. Isso é democracia. Isso é um povo democrático, isso é um povo exemplar, porque a Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra, e para ser o sal da terra tem que ser o exemplo. Porque o sal é o tempero principal. Você pode pôr tudo ali, mas se não tiver o sal, nada feito. Então nós ganhamos esse privilégio de Deus dizer que nós somos o sal da terra. Então temos que ser o exemplo, pastores, exemplo, obreiros. Cadê aquela solidariedade que antigamente tinha? Cadê? Não é? Então, gente, é isso que Paulo quis dizer. E para resumir, eu já encerro o vídeo, veja bem, no versículo 5, olha o que Paulo diz. Porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o povo de Coríntios estava destinando, estava dispersando, adquirindo outros tipos de pensamento, de raciocínio e transmitindo um por outro. E estava desse jeito. Hoje também está desse jeito. Aquele pastor que estuda a Bíblia, que tem vontade de aprender, ensinar o que está escrito, sofre com isso. Por quê? Porque o povo hoje carrega a Bíblia simplesmente como um costume, é padronizado naquilo ali. Outros vão à congregação coagidos, porque muitos estão monstrualizando as coisas divinas
passando terror para as pessoas. Então as pessoas vão para a igreja, sabe por quê? Coagidas. Ou seja, de medo. De medo. Que transmitindo coisas que não faz sentido. Não faz sentido, porque a palavra ela é vida, é viva, e é poder, eficaz, firmeza. A palavra edifica, nos levanta para cima. A palavra de Deus ergue a nossa estima no dia a dia. A palavra de Deus, ela cura, liberta, transforma. E quem tem a palavra de Deus é feliz, tem uma nobreza, é próspero, porque a palavra de Deus traz a prosperidade também. Sabe por quê? Porque tudo que você faz pela palavra. Aonde você vai, a palavra vai consigo, ela chega com você, onde você está, a palavra está. É uma identificação de um cristianismo, aonde você estiver. E tudo que você faz é pela palavra. E quem tem a palavra, quando você sair de casa, você diz, eu vou sobre a palavra, eu tenho a palavra. Vai fazer um teste numa empresa, você diz, eu vou pela palavra. E onde estiver, a palavra está comigo. A palavra está comigo. Eu, quando estava tirando a habilitação, no dia da prova, quando eu coloquei o carro de ré na baliza, antes de acertar o carro, que eu já do retrovisor percebia os pontos lá na guia, eu parei um pouquinho, firmei as mãos no volante, fechei os olhos e disse, estou aqui sobre a palavra. A palavra. Né? Ali do meu lado estava o examinador, que é o delegado, e inúmeras pessoas ali assistindo a prova, né? Porque a prova é assim, né? Abri os olhos, senti realmente que o poder de Deus estava em mim. Acabei de acertar o carro, né? Mudei a marcha, coloquei na primeira marcha, dei um toque para frente, acertei o volante, puxei o freio de mão e fiz assim pro examinador, que tem que ser assim, não é? O examinador foi, assinou lá a planilha e disse para mim, pode tirar o carro. Fui aprovado pela palavra. É uma experiência, né, que eu estou passando. Veja que o apóstolo Pedro passou a noite pescando. Não foi sucedido naquela noite. Ele era pescador, profissional, dependia daquilo. No dia seguinte apareceu Jesus, aleluia. Pedro, pegaste alguma coisa? Não, Senhor. Passei a noite. Pedro já estava lavando as redes para ir embora. O mestre disse, Pedro, lance a rede. Lançou a rede para o outro lado. Diz a Bíblia que quando ele ergueu a rede estava repleta de peixes. Olha que experiência. Quando Pedro jogou a rede, ele disse, Senhor, vou jogar assim sobre a tua palavra. Então isso para nós é uma experiência. Faça tudo sobre a palavra, que assim como Pedro foi abençoado, você, eu, nós também somos abençoados sobre a palavra. Amém, amados?
Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus está com você, meu amado, está comigo, está conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Amém? Que Deus nos abençoe mais e mais. Que essa palavra sirva para o nosso elevo espiritual, mais um aprendizado. Que o Espírito Santo fala mais forte, profundo em nossos corações e mentalidade. E sigamos todos na graça e na paz.